Olá pessoal, hoje nós vamos começar a nossa aula de farmacologia, sabe? O tema é sobre a reposição hormonal e os contraceptivos, ok? Esse conteúdo se encontra na unidade 3 do livro texto de vocês, então vamos iniciar. Bom pessoal, os hormônios sexuais produzidos pelas gônadas são necessários para a concepção e a questão da maturação embrionária e do desenvolvimento das características sexuais secundárias durante a puberdade. Os hormônios gonadais em si, né, são usados na terapia tanto de reposição quanto para a concepção e também para o controle da menopausa. Diante disso, sabendo dessa situação, nós vamos falar nessa aula sobre um pouco da terapia hormonal e como ocorre em si o mecanismo desses hormônios no corpo. Bom, a terapia de reposição hormonal, basicamente, ela é a administração de hormônios com o objetivo de suplementar a falta do hormônio natural ou substituir os hormônios sintéticos por naturais. As formas comuns de terapia de reposição hormonal são essas aqui que vocês estão observando. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha para poder riscar aqui com vocês. Nós temos a terapia de reposição hormonal para a menopausa, que basicamente o tratamento pode prevenir o desconforto causado pela diminuição dos estrógenos circulantes, né, e da progesterona. A menopausa, basicamente, há uma oscilação desse hormônio, dos hormônios, né, progesterona e estrógeno, e há uma diminuição dela, e aí, dependendo da dosagem dos exames, o médico vai prescrever esse hormônio, tá ok? Ele envolve o uso de um ou mais de um dos grupos de medicamentos concedidos para aumentar artificialmente os níveis hormonais. Os principais tipos de hormônios envolvidos são o estrógeno, a progesterona ou progestogênio, e às vezes a testosterona. E muitas vezes a gente se refere como um tratamento em vez de terapia, ok? Temos também a terapia de reposição hormonal para pessoas de transgênero, que basicamente consiste na introdução dos hormônios associados ao sexo com que o paciente se identifica, né? O tratamento hormonal para indivíduo transgênero é dividido em dois tipos principais. Tem a terapia de reposição hormonal do sexo feminino para o sexo masculino e a terapia de reposição hormonal do sexo masculino para o sexo feminino. Temos também outra forma comum, que é a terapia de reposição andrógena, que é basicamente um tratamento hormonal muitas vezes prescrito para combater os efeitos, né, do hipogonadismo masculino, ou seja, quando os órgãos masculinos, as gonadas masculinas estão produzindo um pouco esse hormônio masculino, e também indicado para diminuir os efeitos ou retardar o envelhecimento masculino normal. Além disso, a terapia de reposição andrógena é reconhecida para homens que perderam a sua função testicular, ok? Vamos continuar então. Bom, pessoal, falando sobre o estrógeno é um hormônio feminino, né? Basicamente, nós vamos trabalhar com alguns outros hormônios, porque nós vamos falar dos métodos contraceptivos aqui. O estrógeno basicamente é um hormônio feminino, que ele é básico, por isso que ele é produzido nos ovários, né? Produzido e secretado pelo ovário. O mecanismo de ação dele, basicamente, esses hormônios esteroides, eles possuem os receptores dentro do núcleo da célula-alvo, como vocês observam aqui, que há dois receptores para esses estrogênios, que é o receptor alfa e o receptor beta. Esses receptores, quando ativados pelos hormônios, eles podem promover a transcrição de genes específicos ligados às características sexuais, tá? Nós temos a indicação desse estrógeno, que é usado para o tratamento hormonal pós-menopausa, tá? E para contracepção na estimulação das características na estimulação nas características sexuais. Pós-menopausa, essa mulher não está mais menstruando já faz um ano, tá? E basicamente a contracepção é porque esse estrógeno aqui vai estar contido também dentro de alguns contraceptivos, como por exemplo o contraceptivo oral, né? O anticoncepcional.
E nós temos também os efeitos adversos desse estrógeno, que basicamente ele pode provocar náuseas, né, em algumas mulheres. Essas mulheres podem ter a sensibilidade nos seios e também pode ter o sangramento uterino após a menopausa, tá? Continuar. Bom, falando sobre os moduladores seletivos do receptor de estrógeno, o mecanismo eles interagem basicamente com receptores de estrógeno e podem produzir efeitos de tecido específico. Em alguns tecidos ele pode ser agonista, viu? Não sei se vocês lembram sobre agonista e antagonista. E também eles podem ser antagonista. Nós temos algumas medicações que têm esse modulador de receptor, ou seja, são medicamentos que vão atuar diretamente nos receptores de estrógeno, que podem ter efeito antagonista ou agonista. Basicamente, o mecanismo de ação é que eles podem atuar como antagonista do estrogênio nos tecidos mamários. Para quê? Porque lembra da sensibilidade que o estrogênio pode trazer? Porque ele vai atingir diretamente as mamas e pode deixar uma sensibilidade. Se eu vou fazer com que o estrogênio não tenha sua atividade, então vai induzir até mesmo a possibilidade dessa mama ter essa sensibilidade e vai induzir também a reabsorção da renovação óssea e pode promover o aumento da densidade dos ossos e diminui a questão da fratura da coluna vertebral. E também pode aumentar o índice de TSH, né, que é o hormônio folículo estimulante, o TSH, e pode promover a estimulação da ovulação, tá? Mulheres que estão tentando basicamente menstruar, ou quer dizer, engravidar. Nós temos a questão da indicação, que é por tratamentos paliativos e profiláticos do câncer de mama, tá? E metastáticos das mulheres que estão na pós-menopausa. Os efeitos adversos é a questão do fogacho que essa mulher pode ter, ela também pode ter náuseas e ela vai ter uma irregularidade menstrual. E o sangramento vaginal que também pode acontecer nesse caso. No progestogênio, a mulher, basicamente, essa medicação, esse hormônio, o mecanismo de ação principal, ele promove o aumento do glicogênio hepático. Lembra, o glicogênio é a glicose mais complexa, é um polissacarídeo, tá? Que ele vai ficar mais complexo no fígado como forma de reserva de energia. Quando a gente precisar, vai ter que ser quebrado. E também pode promover ao aumento da temperatura corporal, como vocês estão vendo, e da excreção de nitrogênio na urina. Também pode diminuir a reabsorção do sódio e induzir a quantidade de alguns aminoácidos, tá? No sangue. É interessante saber disso porque isso explica a questão da retenção de líquido que essa mulher pode ter, por isso que pode ter um aumento do peso corporal, principalmente por causa da questão do aumento do glicogênio no fígado. A indicação são os usos de correção da deficiência de hormônio e também como contraceptivo, porque o progestogênio ele também vai estar contido nos contraceptivos orais, por exemplo. Os efeitos adversos podem dar dor de cabeça, né, cefaleia, pode dar depressão, a pessoa pode ter um peso elevado, por isso que a gente vê que algumas mulheres quando começam a fazer o uso de injetáveis, né, de contraceptivos injetáveis, ela tem um aumento do peso, isso varia muito de mulheres, pode ter uma alteração da libido, né, o prazer do sexo pode diminuir ou aumentar, a mulher pode ter o aumento da quantidade de acne no rosto, e o hirsutismo, que basicamente devido ao efeito dos andrógenos, né, que ele pode ter de alguns progestogênios, tá? Bom, pessoal, essa lista aí basicamente mostra para vocês as principais classes de contraceptivos, que o controle, na verdade, da natalidade também foi conhecido como contracepção, né, e controle de fertilidade. E é um método ou um dispositivo utilizado para prevenir a gravidez. O controle de natalidade tem sido usado desde os tempos antigos, nos métodos eficazes e seguros. Só se tornaram disponível, na verdade, no século XX, tá?
Planejar e disponibilizar o uso do controle da natalidade é chamado de planejamento familiar, que o enfermeiro também pode fazer, viu? O médico faz, o enfermeiro também faz. Algumas culturas limitam e desencorajam o acesso ao controle dessa natalidade porque consideram moralmente ou religiosamente ou politicamente indesejável, tá? E basicamente há muitos fármacos disponíveis para essa função, lançando mão para tanto de mecanismos diversos como prevenir a ovulação. Na verdade, esses fármacos aqui eles podem prevenir a ovulação, impedir a gametogênese ou inibir a maturação dos gametas ou até mesmo interferir na gestação. Essas principais classes de contraceptivos, nós temos os contraceptivos orais, que é muito comum nas mulheres que estão iniciando essa fase de planejamento familiar. Que os medicamentos são medicamentos contendo associação entre estrogênio, né? O estrogênio mais um progestogênio, né? A principal associação contém basicamente uma dose constante de estrogênio e progestogênio durante 21 dias que essa mulher vai ficar tomando, né? Existe até um que é chamado de ciclo 21, né? Ela vai ficar com 21 dias tomando e seguido de 7 dias de placebo. O sangramento ele vai ocorrer no intervalo sem esse hormônio. O estrogênio, né? Ele é muito comum, ele é sintético, essas duas medicações de contraceptivos orais, tá? Nós temos também o adesivo transdérmico, que é o adesivo que contém etinelestrol, e o norelgestromina, que eu me enrolo um pouquinho com esses nomes. É um adesivo que deve ser aplicado semanalmente durante 3 semanas, tá? 3 semanas essa pessoa tem que trocar no abdômen, no dorso superior ou nas nádegas. E tem uma eficácia comparável aos dos contraceptivos orais, ok? Esse método de aplicação, no entanto, ele aumenta o risco de tromboembolismo, tá? Nós temos os anéis vaginais, que basicamente é um anel contendo dois hormônios e é inserido na vagina pode permanecer até 3 semanas. Na 4ª semana o anel deve ser retirado, ocorrendo então um sangramento e tem a eficácia semelhante à dos contraceptivos orais, porém às vezes pode se desprender do local e ser expelido acidentalmente, tá? Ou seja, esse aqui 3 semanas. Quando é retirado, ocorre a menstruação normal da mulher. Nós temos a pílula apenas com progestogênio, né? Que basicamente são pílulas que podem ser administradas em uso contínuo e tem eficácia menor do que os contraceptivos associados e pode ser receitada às mulheres que estejam amamentando, porém pode causar alterações no ciclo menstrual. Por isso que quando as mulheres, a partir do momento que elas têm o filho e tudo mais, elas vão fazer planejamento familiar, nós temos que ver também o método contraceptivo que não pode associar a questão da interrupção da produção de leite e tudo mais, né? Então, esse daqui acaba sendo o preferido da prescrição de médicos e enfermeiros, que é a pílula com apenas progestogênio, tá? Nós temos também o progestogênio injetável, que é o contraceptivo administrado por via subcutânea ou intramuscular, que pode ser aplicado a cada 3 meses, viu? 3 meses esse daqui pode ser aplicado. 3 meses e contém a medroxiprogesterona. Esses fármacos eles costumam levar a um aumento de massa corpórea. Esse aqui pode engordar, né? Esse injetável aqui pode engordar. E pode ocasionar também a menorreia, ou seja, a pessoa pode deixar de menstruar. Mas o porém é que a pessoa pode ter predisposição à osteoporose ou qualquer fratura. E não pode ser utilizado por mais de 2 anos, ok, pessoal? Esse aqui não pode ser utilizado por mais de 2 anos, esse aqui. Nós temos os progesterona, aqui eu repeti, tá? Basicamente. Mas nós temos os implantes de progestogênio, que é implante subdermais, que contém etonogestrel, né? Que propiciam uma contracepção de longa duração. Ele pode até durar pelo menos 3 anos, esse implante aqui.
e devido ao fato de não ser necessária a contribuição diária do paciente, apresenta uma eficácia maior que os contraceptivos orais. Mas algumas mulheres eles podem apresentar a dor de cabeça e alteração do ciclo menstrual. Nós temos os dispositivos intrauterino com um progestogênio, que basicamente consiste em um dispositivo intrauterino com levonorgestrel, né, um hormônio, e esse método apresenta alta eficácia na contracepção e longa duração, e pode ter validade até 5 anos na pessoa, tá? Nós temos a contracepção pós-coital, que basicamente a contracepção pós-coito, né, que é o de emergência, reduz a probabilidade de gestação para algo em torno de 0,2% a 3%. A contracepção de emergência usa altas doses de estrogênio e de progestogênio e precisa ser administrada até 3 dias. Esse daqui, tá? Até 3 dias. E basicamente, para maior eficácia, uma segunda dose é maior quanto mais cedo ingerido o fármaco, tá? Tem a medicação que é a mifepristona, né? Que também pode ser utilizada como contraceptivo de emergência, tá? Basicamente, quando a gente fala dos efeitos adversos, todos esses medicamentos, nós temos algumas que, que pode trazer. Esse aqui é um exemplo do contraceptivo oral, aqui é os injetáveis, é o adesivo transdérmico, né, intradérmico, e nós temos aqui o anel vaginal. Eles basicamente eles podem trazer o problema de repressão da glândula mamária, pode trazer depressão, retenção de líquido pela questão da péssima reabsorção de sódio, né? Fazendo a retenção líquida, pode dar cefaleia, náuseas e êmese. E, embora seja raro, ele pode dar alguns distúrbios cardiovasculares como o tromboembolismo. E devido a isso pode levar a um infarto. Por isso que alguns métodos contraceptivos, eles têm que ser muito vistos individualmente para cada mulher. Porque tem algumas mulheres que não podem fazer uso de alguns métodos. Por exemplo, mulheres que têm enxaqueca constantemente não podem fazer uso, por exemplo, do contraceptivo oral, entendeu? E assim vai. Aí tem que verificar se a mulher é fumante, se ela tem problemas cardiovasculares, que aí vai ser dependendo da situação de cada mulher, ok? Então, pessoal, então aqui nós finalizamos a aula sobre os métodos contraceptivos, os métodos hormonais, porque são fármacos que nós precisamos saber como é que age no corpo para podermos participar do planejamento familiar que o enfermeiro também faz parte, ok? Então, obrigada e bons estudos.